Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias a partir de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, Agindo Deus, quem impedirá? A voz profética aqui no seu rádio. E estamos juntos, e juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. É isso aí, minha gente. Daqui a pouquinho vou entrar na palavra, a espada já está pronta aqui para uma palavra de fé e a oração com a família. Seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo ao Agir de Deus desta manhã especial, hoje dia 10 de setembro. Hoje é terça-feira, gente querida, terça-feira, é um dia muito lindo, hein? Tem coisa boa chegando aí. Que a paz reine em seu coração, a verdadeira paz. Aquela paz que Jesus diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A verdadeira paz, a paz que vem de Jesus, a paz verdadeira. Essa paz, ela é verdadeira, vem de Cristo, é isso mesmo. E hoje, logo pela manhã, eu tenho o costume, o hábito, lendo as escrituras, orando, mas independente de eu ler as escrituras, que é a Bíblia, eu também gosto de tirar ali a famosa, na caixinha de promessas, né? Eu tenho ali uma caixinha e todo dia, raras exceções, quando eu esqueço, pode acontecer, mas é muito difícil eu esquecer, todo dia eu tiro ali uma promessa ali, e é muito bom, né? Porque é a caixinha de promessa, né? Se é promessa, é coisa boa, não é verdade? E hoje eu tirei assim um texto que eu falo bastante aqui e nas minhas pregações, em quase todas as pregações, sempre ele acaba encaixando aqui no ensinamento, né? Mas como é uma outra versão lá que eu vi, diferente, então eu decorei assim, ó, esse texto. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura, olha só, nova, Deus gosta das coisas novas, nova criatura, né? É isso legal. E na caixinha de promessa que eu tenho, que nós temos em casa, 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, ó, olha que legal. Quem vive unido a Cristo torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Guarda essa. Tudo é novo. A partir do momento que você se conecta com Jesus, a partir do momento que você se entrega a Cristo, a partir do momento que você reconhece que é um pecador, que é uma pecadora e precisa da sua salvação e precisa do perdão dos seus pecados e se entrega a Jesus, né? Aquele que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então quando você realmente se entrega a Cristo, você se torna uma nova criatura, tudo é novo, tudo é novo. Então, se tudo é novo, então pare de trazer sujeira do passado na tua cabeça. Pare de ficar ouvindo a voz do inimigo ou a sua voz da consciência que quer te trazer ou fazer você voltar ao passado, aquele passado que você não entendia de Deus, aquele passado que você era uma velha criatura, aquele passado que você só fez bobagem, mas agora você é uma nova criatura. É como o seguinte, você se arrependeu, Jesus apagou os seus pecados, Ele perdoou, Ele lançou no mar do esquecimento. Então, quer viver bem? Pare de ficar olhando para o passado de quando você ainda não conhecia as verdades do Senhor, quando você não era guiado pelo Espírito Santo, você era guiado pelo seu temperamento, você era guiado por as suas ações impensadas, mas agora não, agora você ora, agora você pede direção de Deus, você pede sabedoria do alto, então você é uma nova criatura, e se é novo, esqueça, as ferramentas que você usava no passado, elas não funcionavam, porque quanto mais você tentava fazer algo, mais longe de Deus você ficava. Mas um dia, Jesus encontrou você. Foi Jesus que nos encontrou. Ele diz que se nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Então, Ele, Jesus, nos amou primeiro. Então, eu repito e encerro essa breve reflexão. Quem vive unido a Cristo torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram,
tudo é novo. 2 Coríntios 5:17. Então fique com esta palavra, rema, e vamos remar para frente. Estamos num momento profético muito especial. Deus está conduzindo o seu povo. Deus está no controle de tudo. O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele dirige aqueles que são guiados por ele. E a palavra de hoje é uma palavra em Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaque cavaram ali um poço. Interessante esse texto porque no verso 1 de Gênesis, capítulo 26, diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então Deus aparece para Isaque e diz assim: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Então Deus, quando ele chama alguém, separa alguém, convoca alguém, e esse alguém é você que está me ouvindo, é todos nós. Cada um tem uma vocação, um chamado, uma missão, uma tarefa para realizar dentro do plano de Deus. Quando eu disse a vocês que 40 dias proféticos seria justamente um período de ajustes, de limpeza, de conserto, de alinhamento espiritual, nós nos alinharmos àquilo que de fato Deus quer para nós, e isso está acontecendo. Se você não percebeu,
você vai começar a perceber, talvez a partir de hoje, que está acontecendo coisas na sua vida que você não esperava acontecer. Coisas, às vezes, boas, pela sua ótica humana, você está achando que são coisas boas, e às vezes, pela sua própria ótica, você que está me ouvindo, talvez sejam coisas até ruins, né? Independente se é coisa boa ou ruim, lembre-se, quem é guiado por Deus, ele vai caminhar com fé. A Bíblia é o livro da fé. Eu repito esse texto várias e várias vezes, que andamos de fé em fé. Se você quer ter vitória na vida, você não pode andar conforme as circunstâncias. Evidentemente, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não estava na nossa agenda, e você às vezes tem que tomar alguma atitude, isso aí é uma coisa. O que não pode é você ser uma pessoa instável com relação à fé. Você não pode, ontem estava cheio de fé e hoje não tem fé nenhuma, então tem alguma coisa errada. Então você não está aprendendo a verdadeira palavra de Deus. Porque a fé, ela tem que crescer, desenvolver. Eu penso que hoje a minha fé tem que estar muito melhor do que ontem. Ontem já foi, ontem já era, ontem já é passado. Eu tenho que viver o hoje, o presente. Por quê? Porque hoje eu vou ter vitória, hoje eu vou ter novos desafios, assim é com você também. Você vai ter vitória, você vai ser abençoado hoje, mas vai ter alguns desafios. Desafios pode ser um obstáculo. Em alguma área da tua vida, você está vendo ali um muro e parece que você não consegue transpor esse muro representando uma barreira, um impedimento de você crescer, desenvolver. Mas lembre-se, se você está sendo guiado por Deus, o mesmo Deus que falou para Isaac, olha, você vai peregrinar nessa terra e eu vou ser contigo e eu vou te abençoar, esse é o mesmo Deus, ele não mudou, Deus não mudou. As promessas que ele fez aos patriarcas da fé, é para nós também. E ele cumpriu todas as promessas. E todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo Jesus. Quando Jesus, então, cumpre a sua missão e morre numa cruz. E depois ele ressuscita. Então ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, muitas promessas, muitas e muitas e muitas promessas, elas já se concretizaram quando a vinda de Cristo. Então ele cumpriu tudo isso. Por isso que a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos muito mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, campeão de ensinamento nessa área, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quem nos fortalece é Cristo. Quem nos fortalece é a presença de Deus na nossa vida. Eu estava falando agora há pouco sobre o livro lá de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, justamente 5,17, naquela versão que eu li hoje de manhã, justamente falando, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Está bem claro, muito claro isso aqui. Olha só que lindo. Quem vive unido a Cristo torna-se uma pessoa nova. Então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando você se torna uma nova criatura em Cristo, e as pessoas conhecem o teu passado, as pessoas mais próximas de você, então o que elas pensam? Essa pessoa está fingindo, essa pessoa não mudou não, ela continua uma pessoa má. Então o tempo vai mostrar que você mudou. E quando Deus muda, ele muda para valer. Deus não muda as pessoas pela metade, ele transforma, ele muda. A Bíblia fala que ele daria um coração novo. Ele ia tirar o coração de pedra representando o quê? Um coração duro, insensível, um coração que realmente difícil de ser trabalhado. Mas Jesus, através do Espírito Santo, tem esse poder de transformar esses corações duros. Aí ele fala num coração de carne, simbolizando o quê? Que é mais sensível, né? Ele se aquebranta na presença de Deus. Então você vê que tudo Deus quer novo. E ele diz, as coisas antigas passaram, tudo é novo. Então em Cristo tudo é novo, é um novo tempo, nova visão, novas experiências, né? É por isso que a caminhada com Deus, eu acredito, ela é progressiva, ela progride, ela cresce, ela vai para frente. Então tem muitos filhos e filhas de Deus que não estão crescendo espiritualmente falando, né?
Por quê? Porque eles estagnaram. Eles acostumaram, talvez, servir a Deus. Eles acostumaram, né? Então, eles precisam ter novas experiências. Eu tenho várias experiências que eu tive com Deus no passado. Foi bom e muitas delas me ajudaram. E eu, às vezes, relato alguma, faz parte de uma história de crescimento espiritual, mas eu tenho que ter hoje novas experiências com Deus. Novas experiências com Deus. Se você está vivendo de experiência do passado, sinto muito. Você pode se frustrar, porque foi bom aquela época. Mas você tem que ter novas experiências. Independente da sua idade, independente dos seus conhecimentos bíblicos, você precisa, é uma necessidade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Eu sei o que eu estou falando. Cada dia é um novo dia. Um novo dia para novas experiências com Deus. E Deus está falando nesta manhã. Deus está falando conosco, porque Ele quer que você se alinhe aos projetos dEle. Ou seja, Deus quer que você tenha essa comunhão com Ele. Essa comunhão diária. Essa comunhão permanente. Caminhando com Jesus. Uma das músicas que a gente tocou hoje, justamente é a caminhar, navegar na fé, né? Vocês têm que navegar na fé. Estamos dentro de uma embarcação. Vamos simbolizar aqui, estamos em alto mar, né? O mar da vida. E estamos remando. Mas nessa embarcação está Jesus. E na embarcação que está Jesus, vai vir tempestades, mas Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar o vento. Ele fará maravilhas. Isso é fé. Isto é fé, meu amado. Você está compreendendo o que Deus está falando? Isso é fé. Isto é fé. Isto é fé. Porque a sua fé, ela é justamente testada no momento da turbulência, no momento dos problemas, no momento das batalhas, que vai ver como que está a tua fé em Deus. Como que está o seu ânimo, a sua fé no Criador? Então veja bem, dias proféticos são dias então de alinharmos, nos corrigirmos a nossa rota. É a gente fazer algumas avaliações, não só pela nossa inteligência emocional, pelo nosso intelecto, mas nós temos que falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim a partir de hoje? Qual a área da minha vida que eu preciso melhorar ou que eu preciso corrigir? Porque às vezes você está fazendo coisas que você acha, está tudo bem, está tudo certo, e de repente não está, de repente tem algo que está fora do lugar. Não está dentro de um projeto de Deus. E quando Deus chama alguém, separa alguém, escolhe alguém, Ele separa para fazer coisas novas. E não para fazer as mesmas coisas. Para fazer coisas novas, às vezes até diferente. Então, voltando ao texto base aqui da reflexão, Deus tinha planos maravilhosos ali com Abraão e depois com Isaac, a sua descendência. E Deus então fala para Isaac: olha, peregrina nessa terra, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, você e toda a sua descendência. E Deus disse assim: como eu prometi a Abraão, seu pai, eu vou cumprir. Coisa linda isso aqui, né? Que coisa tremenda, Deus lembrando. Deus, Ele sempre nos lembra. Sabe quando Deus faz uma promessa para você, ou fez uma promessa para você, e às vezes parece que essa promessa não se cumpriu ainda? Eu tenho uma notícia para te dar. Pode ser que ela não se concretizou na sua integralidade, no seu todo, mas ela está sendo construída. Isso é fé. Cada dia isso está sendo construído na minha vida e na sua vida. Isso é fé, minha gente. Isso é caminhada da fé. Estamos sendo lapidados a cada dia, moldados por Deus a cada dia, para um propósito maior. É isso. É a caminhada da fé. Quem anda com fé não tem esse negócio: eu estou velho demais, eu já passei da idade. Amado, esse negócio a idade da gente, a estrutura física, isso não tem nada a ver. Não mistura as coisas. Fé não independe da idade da pessoa, entende? Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu já tenho, sei lá, já tenho lá 70, 80 anos, ou 65, 70 anos, e a pessoa acha: eu já fiz tudo, acho que agora é só desfrutar da vida. Isso, um desfrute bom, claro que é ótimo, né? Porém, enquanto você tiver vida, você tem que investir na sua fé, entenda isso.
Não pense que porque você acha que é mais experiente que os outros, acha que já tá bom, já acabei a minha missão. Não acabou. O verdadeiro cristão tem que entender que enquanto você tiver vida, Deus tem uma missão para você. Porque quando fala em missão, tem muita gente que fica pensando em missão de ser missionário. Não estou falando disso. Estou falando de servir a Deus, de seguir a Cristo. E para aqueles que têm essa missão, vão seguir a sua missão e tudo bem. Entendeu? Então não coloque limite. Olha essa frase aqui que Deus está me inspirando a falar. Não coloque limite onde Deus não colocou limite. Não coloque obstáculo na sua vida onde Deus não colocou. E nem o inimigo, é você que está colocando obstáculo. Porque muitas coisas na nossa vida é a gente que coloca obstáculo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Se tivesse alguém para me levar, se tivesse alguém para me tirar desse lugar. Amado, é você que tem que querer, é você que tem que desejar e não ficar na dependência dos outros. Deus levanta pessoas sim para te abençoar, mas você não pode ficar nessa dependência. Dependa de Deus e Deus agirá naquilo que você realmente tem fé. As pessoas que Jesus abençoava, ele dizia, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te abençoou. É isso, depende de você. É você. Sabe por quê? Porque às vezes tem coisa na vida que a pessoa fala assim, mas pastor, eu não posso sair dessa porque eu dependo do fulano, do beltrano, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, existem algumas questões aí, né? Mas a questão da fé de Deus mudar a tua vida não depende de pessoas. Depende da sua fé no Criador, no Todo-Poderoso. Certa ocasião, Deus disse para Sara e para Abraão, no momento em que Deus enviou ali 3 homens, ali, como 3 anjos na realidade, né? Está escrito em Gênesis 18. E quando Deus disse para Abraão, você vai ter um filho com a Sara. E a Sara ouviu e ela riu. Ela riu, porque ela não estava gerando filho, nada. E ela já estava idosa. Então ela riu, porque ela falou, será? Um riso assim, vamos assim dizer, mas eu acho que não tem mais jeito mais não. Aí o que Deus responde para ela? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Quem respondeu aqui? Os anjos, os 3 que visitaram Abraão lá. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aí ele diz assim, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Entendeu? Então ele falou e depois, dali um tempo, concretizou-se. Sara, de fato, teve o seu filho com Abraão, que é o Isaac, que agora eu estou lendo aqui a história de Isaac, agora, o filho da promessa. Então, meu amado e minha amada, muitas coisas que estão travadas na tua vida, não é Deus nem o diabo. Não é Deus que está impedindo e o diabo que está tentando atrapalhar. Entendeu? É você. É você que está colocando obstáculo. É você que está vendo coisa onde não tem. É o famoso gente que vê bicho onde não tem. Né? Ou aquele que faz uma tempestade num copo d'água. Claro que existem vários níveis de entendimento. Então, às vezes, para alguns, eles fazem tempestade num copo d'água porque eles não cresceram espiritualmente. E quem não cresce espiritualmente, quem não cresce na fé, fica esperneando na vida. Fica fazendo birrinha. Fica fazendo aí manha. É igual aquela criança birrenta, né, que os pais pagam mico às vezes, né, em alguns lugares públicos, de fazer birra. Então tem muito cristão birrento. Então ele não cresce espiritualmente e fica travado na vida. E fica, eu tô assim porque é o fulano, ele quer achar um culpado para sua tragédia. Ele quer achar um culpado porque ele não foi para frente. Então essa mensagem profética eu avisei quem está comigo desde o dia 19 de agosto, quando eu lancei o projeto 40 Dias Proféticos. Eu disse que vocês começariam a ouvir coisas que talvez você nunca ouviu, ou se ouviu, mas não tinha entendido, e agora numa outra dimensão. Agora, para encerrar aqui, Isaac, ele obedeceu ao que Deus mandou ele fazer. E daí então, Isaac, naquela terra que Deus mandou ele ir, diz que Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Então, se você quer a bênção de Deus, tem que ter a obediência. Você obedecer uma direção de Deus. Então, as pessoas que obedecem, Deus fala, faça tal coisa, e a pessoa faz, ela vai ser abençoada. É automático. Por quê? Porque ela obedeceu.
Porque ela é boazinha? Não, porque ela obedeceu. Ela obedeceu o que Deus mandou ela fazer. E se obedeceu o que Deus mandou fazer, vai dar certo, vai funcionar. Agora, o que me chama a atenção, quero deixar isso aqui para você, que Isaac, eles faziam ali os seus poços, né? E ali tinha água. E na época do seu pai, muitos poços foram entulhados, foram entupidos, né? E Isaac pegou novamente e foi cavar poços. E ele cavou aqui alguns poços. E diz a Bíblia que estava tendo contenda. O Isaac tinha lá sua equipe de trabalho, né? Os pastores de Gerar, começaram a ter desavença, desentendimento com os pastores de Isaac. Então eram duas turmas, começaram a ter desentendimento. E uma coisa eu te digo, quando começa a ter desentendimento, o melhor é se acertar e cada um vai para um canto e vida que segue. Porque casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não dá certo, dá problema. Então, casa dividida não prospera, ministério dividido não prospera, né? Família dividida não prospera. Quando eles estão divididos, ninguém se acerta. Casamento dividido não prospera. E assim por diante. Tudo que é dividido, que é uma briga, cada um puxa para um lado, tem que ter um conserto. Se não tiver um conserto, vai piorar a situação. Então, como eu estava tendo essa contenda, e o que aconteceu? Então, cavaram outro poço. E cada poço que eles cavavam, eles tinham desentendimento. Olha só, eles tinham desentendimento. Então tem um poço aqui, ele deu um nome aqui, inclusive, está escrito aqui, e então cavaram outro poço e também porfiaram, quer dizer, teve desentendimento. Por isso chamou o seu nome Sitna. Era comum a galera, conforme o problema que acontecia, eles davam um nome ali, né? Esse Sitna significa inimizade. Então aquele poço ali foi um momento de inimizade, não deu certo, só deu problema. Aí depois eles partiram e não porfiaram. Aí no outro, aí não teve contenda. Aí chamou o nome do outro poço de Reobote. E Reobote, olha só que legal isso aqui, Reobote significa alargamento. Aí houve um alargamento, cresceu, prosperou. Então eu quero profetizar, encerrando a programação de hoje, profetizar um Reobote de Deus na sua vida, um alargamento espiritual, um crescimento espiritual, e que não haja contenda com você mesmo. Talvez dentro de você está tendo contenda com você mesmo, dentro de você. Então é um momento de libertação, de restauração, de crescimento, porque todo crescimento gera inveja, gera outros fatores, mas aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, se você seguir com fé com Deus, Ele vai te dar vitória no teu Reobote. Alargar é bênção. Deus alargou e eles cresceram naquela terra, eles prosperaram naquela terra, porque não houve divisão, não houve contenda, não houve conflito. Aí eles todos estavam na mesma visão, então eles cresceram e prosperaram. É assim que funciona. Que Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, nós damos um decreto no mundo espiritual, que o Reobote do Senhor venha sobre a vida de cada pessoa que recebeu essa instrução e entendeu esta palavra de hoje. E eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos de oração. Aqueles que pedem socorro por cura divina, seja amanhã que vai acontecer a cura hoje. Inclusive nosso irmão lá no estado de Santa Catarina com problema na sua visão. Que haja uma cura, que um milagre aconteça na vida dele. Como também na cidade lá de Vilhena, Rondônia, está precisando de uma chuva, de uma intervenção do Senhor, que o milagre também aconteça, tanto na questão da natureza e na vida das pessoas. Que a tua graça, Senhor, e favor e bondade seja sobre todos os ouvintes, todas as famílias que estão me ouvindo agora e que estão orando comigo sejam abençoadas. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, da loja e todos os negócios desta família, Pai. Que haja entendimento, que haja compreensão e pessoas e famílias que estão divididos, que estão tendo contenda, família com família, pessoas contra pessoas. Meu Deus, dá um basta nesse negócio e que essa situação seja resolvida e o Reobote do Senhor venha sobre esta pessoa e o Senhor venha alargar e essa pessoa possa crescer e prosperar em
todas as áreas da sua vida, unidos em Cristo e fortalecidos na fé, no Criador, no Todo-Poderoso. Assim nós oramos e declaramos nesse 23º dia dos 40 dias proféticos a bênção, a saúde, a prosperidade, a alegria, o milagre de Deus na sua vida. E quem recebe, diga amém. Eu tomo posse. A vitória é minha, a vitória é nossa. No nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.